Naquela manhã eu tive que escolher entre duas coisas: salvar aquelas crianças ou salvar a mim mesma. Eu ainda me lembro do peso do saco de feijão nas minhas mãos. Era leve demais. Leve como só pode ser aquilo que está acabando. Era tudo o que restava da minha colheita. A última comida dentro daquela casa silenciosa desde que meu marido morreu. Se eu economizasse bem, talvez durasse 2 semanas, talvez 3. Mas então eu ouvi passos do lado de fora, passos arrastados. Quando abri a porta, vi 3 crianças paradas perto da minha porteira. Estavam tão magras que parecia que o vento podia derrubá-las. Os pés estavam cobertos de poeira da estrada, os olhos cansados demais para crianças. A mãe segurava um bebê no colo. O pai estava pálido, tremendo de febre, tentando se manter de pé. Eles não pediram comida, nem ousaram. A mulher apenas disse, quase sussurrando: "Senhora, tem um pouco de água?" Naquele instante meu peito apertou, porque eu sabia de uma coisa: se eu desse comida para eles, quase nada sobraria para mim. E naquela terra seca, uma pessoa sozinha podia desaparecer sem que ninguém percebesse. As pessoas da vila diziam que aquele lugar era amaldiçoado. Diziam que ali nem Deus olhava. E pela primeira vez desde que fiquei viúva, o medo falou mais alto. Medo da fome, medo de morrer ali sozinha. Fiquei parada na porta olhando para aquelas crianças. Depois, olhei para o saco de feijão dentro da casa. Era tudo o que eu tinha. Tudo. Foi então que lembrei da voz do meu avô, Serafim. Eu era apenas uma menina quando ele me ensinou algo que nunca esqueci. Ele dizia sempre: "A terra sempre devolve aquilo que você planta nela. Até quando você planta bondade." Fiquei ali em silêncio por alguns segundos, o vento passando pela terra seca, as crianças esperando, meu coração batendo forte. Então voltei para dentro da casa, peguei o saco de feijão. Minhas mãos estavam tremendo, porque eu sabia exatamente o que aquela decisão significava. Respirei fundo e naquele momento, sem imaginar o que aconteceria depois, eu entreguei a última comida que existia na minha casa. Eu não sabia ainda, mas naquele mesmo dia, a terra começaria a mudar o meu destino. Mas antes, digite nos comentários de onde você está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal. Capítulo 1. A última colheita. O feijão cabia na palma de uma mão só. Eu fiquei ali parada na frente da mesa, olhando para aquele saquinho de estopa como se ele fosse me dar uma resposta. Lá fora, o sol batia duro no chão rachado do Tocantins, e o silêncio da casa era do tipo que dói. Não o silêncio de paz, não o silêncio de quem descansou. Era o silêncio de quem ficou sozinha num lugar onde antes havia barulho de gente. Fazia 2 anos que o Henrique tinha morrido. 2 anos. E eu ainda acordava toda manhã esperando ouvir ele tossir do outro lado da cama. Ainda botava 2 xícaras na mesa antes de me lembrar. Ainda olhava para o lado dele ao deitar, e o travesseiro estava sempre do mesmo jeito, liso e sem amasso, como uma ferida que não fecha. A fazenda era pequena, sempre foi. Quando o Henrique estava vivo, a gente se virava com o que a terra dava. Um pouco de milho, um pouco de feijão, galinha no quintal, mandioca aqui e ali. Não era fartura, mas era suficiente. Era nosso. Depois que ele foi, a terra pareceu secar junto com ele, como se tivesse luto também. Aquele agosto tinha sido o pior. A chuva veio pouca e foi cedo demais. O milho cresceu torto e mirrado. A mandioca ficou fibrosa, dura de comer. E o feijão, meu Deus, o feijão. Aquele punhadinho ali na mesa era o resultado de 3 meses de trabalho sozinha, curvada no sol, com as mãos calejadas e a coluna doendo. Cada grão daquele eu tinha plantado, capinado, colhido, debulhado com as próprias mãos. Era tudo que eu tinha para me sustentar até a próxima chuva. Eu estava calculando mentalmente, uma colherada por dia, feijão ralo, misturado com o que sobrasse da farinha, quando ouvi o barulho lá fora. Não era barulho de gente chegando com pressa. Era um barulho lento, arrastado,
O tipo de som que pessoas exaustas fazem quando já não têm mais energia nem para apressar o passo. Fui até a janela. Na frente da porteira de madeira velha da minha propriedade, tinha uma família parada na beira da estrada de terra. Um homem, uma mulher e 3 crianças. O homem estava inclinado para frente, as mãos nos joelhos, respirando com dificuldade. Tinha febre. Eu percebi mesmo de longe. Tinha um jeito especial de ficar parado que febre dá. Aquele molejo nos joelhos, aquela palidez cinzenta na pele escura. A mulher segurava um bebê no colo, e o bebê estava quieto de um jeito que criança sadia não fica. As 3 crianças mais velhas estavam de pé atrás dela, enfileiradas, olhando para o chão. Eles não estavam batendo, não estavam pedindo nada. Só estavam parados ali, na sombra rala da minha porteira, como se já soubessem que o mundo não tinha muito o que oferecer para eles. Saí de dentro de casa sem pensar muito. A poeira vermelha levantou sob os meus pés descalços enquanto eu atravessava o quintal. O calor batia de cima e subia do chão ao mesmo tempo. Esse calor do Tocantins que parece que quer dissolver a gente. Boa tarde, eu disse quando cheguei na porteira. A mulher me olhou. Tinha olhos fundos, cansados, do tipo que viu coisa demais em pouco tempo. Boa tarde, senhora. Com licença incomodar. A gente queria saber se podia pedir um pouco de água. Água. Só água. Abri a porteira sem dizer nada e fiz sinal para eles entrarem. O homem tentou se endireitar para passar, mas cambaleou um pouco. O filho mais velho, um menino de uns 10 anos, botou a mão no braço do pai para segurar. Aquele gesto me quebrou por dentro. Criança não deveria ter que segurar pai. Criança deveria ser segurada. Levei eles para a sombra do pé de mangueira no quintal. Peguei a cuia grande e enchi no pote de barro que eu mantinha sempre cheio. A mulher deu água para o bebê primeiro, com aquela delicadeza de mãe que não tem comida, mas tem cuidado. Depois as crianças beberam, depois o marido. Ninguém falou nada por um tempo. Eu fui até a cozinha buscar o que tinha. 2 pedaços de broa de milho que estavam guardados num pano de prato, duros de 2 dias. Trouxe com um pouco de rapadura. As crianças comeram sem falar. O bebê mamou um pouco e dormiu no colo da mãe. De onde vieram? Perguntei, me sentando num toco de madeira de frente para eles. Do Maranhão, respondeu a mulher. A seca lá tomou tudo. A roça do meu pai, a roça do irmão dele, a roça do vizinho. Não sobrou nada. A gente estava indo para Palmas tentar serviço. A pé, até onde deu sim. Agora meu marido está com febre e a gente precisava parar. Olhei para o homem. Ele tinha me olhado com aquele orgulho sofrido de homem que não está acostumado a precisar de ajuda. Entendi aquilo. Conheci esse orgulho de perto. O Henrique tinha assim também. Vocês podem ficar até ele melhorar, eu disse. A mulher fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinham lágrimas ali, mas ela não deixou cair. A senhora é muito boa, mas a gente não quer incomodar. Não é incômodo. Voltei para dentro de casa. Fiquei parada de novo na frente da mesa. O saquinho de feijão estava no mesmo lugar, me esperando. E foi aí que a voz do vovô Serafim veio até mim. Não como lembrança distante, mas como se ele estivesse do meu lado mesmo, com a voz grossa e pausada que ele tinha quando ensinava coisa séria. Isabel, ele dizia, e eu me via de novo menina, sentada na beira do fogão de lenha na casa dele, ouvindo aquele homem velho e sábio falar devagar. A semente que você guarda só para você pode apodrecer na mão. Mas a semente que você divide com quem precisa volta para você multiplicada. Não sei te explicar como. Não sei te dizer quando, mas volta. A terra não esquece bondade. Eu tinha 12 anos quando ele me disse isso. Vovô Serafim era homem de poucos estudos, mas de muito conhecimento. Conhecimento de terra, de gente, de vida. Ele morreu aos 82 anos, sem nunca ter guardado mais do que precisava. Distribuiu tudo que teve em vida. E morreu rodeado de gente que o amava. Peguei o saquinho de feijão. Pesou diferente na mão naquele momento. Não mais como comida, como decisão.
Fui até o fogão, acendi o fogo com graveto seco e comecei a cozinhar. Pus o feijão todo na panela. Temperei com o que tinha: alho, cebola, sal, um fio de óleo. Cozinhei devagar, deixei engrossar bem. Fiz uma farofa com o resto da farinha. Peguei as últimas espigas de milho que estavam penduradas na parede da despensa e cozinhei junto. Nenhum plano para mim mesma depois disso. Nenhum cálculo de quanto ia sobrar. Só cozinhei. Quando a comida ficou pronta, carregei a panela para fora e chamei a família. A mulher me olhou com aquela expressão de quem não sabe se aceita ou se chora. "A senhora vai comer também, né?" "Já comi", menti. As crianças comeram de verdade. O menino mais novo fechou os olhos enquanto comia, como se a comida fosse boa demais para comer com eles abertos. O marido comeu devagar, com aquela dignidade de quem está recebendo mais do que esperava. A mulher colocou colherada na boca do bebê com aquela paciência infinita de mãe. Eu sentei num canto e observei. Não senti arrependimento. Não senti medo. Ou melhor, senti medo sim. Mas o medo ficou do lado de fora de mim, como um cachorro que late, mas não entra na casa. Quando acabou a comida, o sol já tinha baixado um pouco. A luz ficou alaranjada, daquele jeito bonito que o interior tem no fim de tarde, quando a poeira pega a cor do céu e tudo fica dourado por uns minutos antes do escuro. O marido estava melhor. A febre tinha aliviado com o descanso e a comida. "A gente vai embora amanhã cedo para não abusar", disse a mulher. "Tão bem-vindos a ficar mais", respondi. "A senhora sozinha aqui, com a gente ocupando espaço, não fica bem." "Companhia não ocupa espaço", falei. "Solidão é que ocupa." Ela me olhou de um jeito diferente depois disso. Naquela noite, deitei na cama ouvindo o canto dos grilos, que nunca para por aqui, o barulho de fundo de toda a noite do Tocantins. E pensei, agora vai faltar comida. Agora você vai ter que se virar com nada. Mas tinha uma coisa estranha dentro do peito. Não era paz, exatamente. Não era aquela paz tranquila de quem não tem problemas. Era mais como a sensação de ter feito uma coisa que não dava para desfazer, e de algum modo não querer desfazer mesmo que pudesse. O saquinho de feijão estava vazio em cima da mesa, e eu, por algum motivo que ainda não conseguia explicar direito, dormi mais fundo do que tinha dormido em muito tempo. Capítulo 2. A Terra Amaldiçoada. Deixa eu te contar como eu fui parar no córrego fundo. Não foi por escolha fácil, não foi por coragem, foi por teimosa mesmo. Essa teimosia de mulher que já perdeu tanto que não tem mais medo de perder um pouco mais. O Henrique morreu numa quarta-feira de março. Eu sei o dia porque era dia de feira no vilarejo de Aroeira. E quando o vizinho veio me buscar correndo, eu estava com a sacola de palha na mão, prestes a sair. Larguei a sacola no chão da cozinha e fui correndo atrás dele sem perguntar nada, porque o jeito que ele veio já me disse tudo o que eu precisava saber. Henrique estava debaixo do pé de pique, que ficava na divisa da roça. Tinha caído enquanto trabalhava. O coração, disseram depois. Parou de vez, sem aviso, sem dor aparente, ou pelo menos foi o que o médico do posto de saúde de Aroeira me falou, e eu precisei acreditar nisso para poder dormir à noite. 53 anos, homem sadio, forte, que nunca tinha adoecido de nada sério na vida. Eu tinha 48. Ficamos 26 anos juntos, o Henrique e eu. 26 anos de cama compartilhada, de mesa compartilhada, de sonho compartilhado. Não foi um casamento perfeito, nenhum é, mas foi um casamento verdadeiro, desses que a gente vai costurando ao longo dos anos, remendando aqui, ajustando ali, e no final fica com uma coisa que só faz sentido para quem viveu dentro dela. Quando ele foi, levou metade de mim. A outra metade ficou aqui, tentando descobrir como se vive sendo meio. O testamento foi lido 3 semanas depois do enterro. Eu nem sabia direito que tinha testamento. O Henrique era homem de pouca conversa sobre assunto de papel e cartório. Dizia que essas coisas traziam azar falar em vida. Mas tinha sim. Feito com a ajuda de um advogado de Palmas 2 anos antes, sem me contar. A terra do córrego fundo era minha.
14 hectares no interior do Tocantins, a 43 quilômetros de Aroeira, por uma estrada de terra que virava lamaçal em época de chuva e nuvem de poeira em época de seca. O Henrique tinha herdado essa terra do pai dele, mas nunca tinha conseguido trabalhar nela direito. Estava sempre aqui perto de Aroeira, cuidando da pequena roça que a gente tinha no arrendamento. Mas ele guardava aquela terra no coração como quem guarda uma promessa. Um dia a gente vai para lá, Isabel. Você vai ver, aquela terra tem futuro. Eu nunca tinha nem ido visitar. E aí ela era minha. O cunhado apareceu na semana seguinte ao testamento. Armando era irmão mais velho do Henrique, e os dois nunca foram próximos. Tinha uma distância entre eles, do tipo que a família não explica, que a gente só sente. Homem alto, de barriga grande, com aquele jeito de falar que parece que está sempre negociando, sempre calculando quanto cada palavra vai render. Apareceu na minha porta num sábado de manhã, de camisa passada, como se viesse fazer visita de respeito. Isabel, disse ele, sentando sem ser convidado na cadeira da minha cozinha. Vim conversar sobre essa questão da terra. Que questão? Respondi. Essa terra do Córrego Fundo era do meu pai antes de ser do Henrique. É terra de família. É complicado ela passar para frente de quem não é do sangue. Eu olhei para ele por um bom tempo antes de responder. Eu fui casada com o seu irmão por 26 anos, Armando. Eu sei, mas terra de família é outra história. O testamento é claro. Ele bateu levinho a mão na mesa, não com raiva, com aquela paciência de quem acha que vai convencer no cansaço. Olha, eu te ofereço um valor justo. Você não precisa de terra lá no fim do mundo. Uma mulher sozinha não tem o que fazer com 14 hectares de cerrado seco. Você pega o dinheiro, fica aqui em Aroeira, a vida segue. Eu não vendo. Ele ficou me olhando. Isabel, eu disse que não vendo. Ele foi embora sem despedida. E voltou outras 3 vezes no mês seguinte, cada vez com um argumento diferente. Na segunda vez, disse que a terra tinha problema no registro. Na terceira, que havia uma dívida do Henrique ligada àquela propriedade. Na quarta, que tinha outro herdeiro que podia contestar judicialmente. Cada vez eu ouvia, cada vez eu dizia não. Quando viu que não ia conseguir comigo, Armando mudou de estratégia. Começou a falar na vila. Primeiro baixinho, daquele jeito de fofoca que faz de conta que não é fofoca. Aquela terra tem história ruim. 3 famílias tentaram trabalhar lá e nenhuma ficou. O córrego secou faz tempo. O solo não presta. E tem quem diga que no lugar onde o avô do Henrique construiu a primeira casa, enterraram coisa ruim. Aroeira é vilarejo pequeno. Pequeno o suficiente para a história crescer enquanto caminha de boca em boca. Em 2 semanas, metade da vila acreditava que a terra do Córrego Fundo era amaldiçoada. A comadre Delfina me parou na feira. Isabel, você vai mesmo para lá? Perguntou ela com aquela cara de preocupação que às vezes é cuidado de verdade e às vezes é curiosidade disfarçada. Vou. Mas todo mundo diz que aquela terra não presta. Todo mundo dizia que a lua não prestava também. Hoje em dia mandam foguete lá. Ela não soube o que responder. Eu fui embora com minha sacola. Cheguei no Córrego Fundo numa tarde de abril, com 2 malas, um colchão amarrado em cima do caminhão do Neco, que me fez o favor de me levar, e uma caixa de mantimentos que eu calculei que durava 6 semanas se eu fosse cuidadosa. A casa era de adobe, paredes grossas, teto de telha velha que tinha 2 goteiras que eu descobri na primeira chuva. Tinha um quarto, uma cozinha com fogão de lenha e uma varanda estreita de frente para um quintal que era mais mato do que quintal. O Henrique tinha mandado fazer uns reparos, uns anos antes, mas reparos de longe, feito por quem não acompanha pessoalmente, ficam pela metade. Fiquei parada na varanda por um longo tempo depois que o Neco foi embora. O silêncio dali era diferente do silêncio de Aroeira. Era um silêncio grande, aberto, que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. O cerrado em volta, o céu enorme acima, o calor parado no ar. Tinha o canto de um pássaro que eu não conhecia,
longe, e o vento passando nas folhas do cerrado com aquele sussurro seco de agosto. O Henrique amava esse lugar, pensei. Por quê? Olhei para a terra dura na minha frente e tentei enxergar o que ele enxergava. Não consegui. Ainda não. Comecei a trabalhar na semana seguinte. O solo do córrego fundo era duro como eu nunca tinha visto. Não era a terra escura e fofa das boas roças. Era uma terra vermelha, compacta, que resistia à enxada como se não quisesse ser mexida. Cada braçada de terra virada custava esforço dobrado. No primeiro dia, trabalhei da manhã até o sol rachar, e à noite mal consegui levantar o braço para pendurar a toalha. Aprendi rápido que terra ressentida precisa de paciência. Não adianta bater com força. Precisa ir devagarzinho, afofando aqui, mexendo ali, deixando o ar entrar. É como gente. Terra machucada não abre para quem chega gritando. Fui sozinha todos os dias. Acordava antes do sol, porque o calor das 6 da manhã já era diferente do calor das 8. E o trabalho que eu fazia às 5 tinha valor dobrado comparado ao das 10. Ferramenta básica, enxada, facão, enxadeco, e as mãos mesmo quando precisava de delicadeza. A solidão tinha peso físico, não é figura de linguagem, é real. Tinha manhãs que eu acordava com aquilo no peito como pedra, aquela ausência do Henrique que não vai embora, e a única coisa que ajudava era me levantar e ir trabalhar. O trabalho não cura, mas ocupa o espaço por onde a dor costuma entrar. À noite, o isolamento ficava mais pesado. A estrada de terra na frente da casa tinha um movimento de quase nada. Um caminhão de vez em quando, um vaqueiro a cavalo de tempos em tempos. Não tinha vizinho próximo. A vila mais perto era Aroeira, e 43 quilômetros de terra batida é 43 quilômetros. Eu não tinha carro, tinha uma bicicleta velha para emergência. Muita noite eu sentei na varanda ouvindo o cerrado respirar e me perguntando se Armando não estava certo. Uma mulher sozinha não tem o que fazer aqui. Mas então eu pensava no Henrique debaixo do pé de pequi e pensava na última coisa que ele me disse quando estava no hospital dias antes de ir. Não falando da terra, porque ele não sabia que ia morrer, mas falando de um jeito que só faz sentido agora. A terra fala com quem sabe ouvir, Isabel. Você sabe ouvir, você sempre soube. E eu ficava. Plantei feijão primeiro, porque feijão é teimoso igual a mim. Depois milho, que o cerrado conhece bem. Depois machixe, que não precisa de muito para crescer. Regava de balde da água do córrego, que ainda tinha um fio. Pouco, mas tinha. Acordava cedo, dormia cedo, comia pouco e trabalhava muito. A terra foi cedendo devagarzinho, não de repente, não como milagre. Foi cedendo como gente que aprende a confiar. Primeiro uma parte pequena, depois outra, até que um dia você olha e percebe que já não está brigando mais. Em julho, o feijão começou a mostrar as primeiras vagens. Eu fui até o canteiro e fiquei olhando para aquelas plantinhas com aquela sensação estranha de quem esperou muito tempo por uma coisa pequena. O feijão era ralo, espaçado, crescido desigual. Não era a lavoura exuberante dos sonhos. Era o resultado possível de uma terra que ainda estava aprendendo a me aceitar. Mas estava lá. Em agosto, colhi. Levou um dia inteiro. E quando terminei, o resultado estava na mesa da minha cozinha. Alguns sacos de feijão, algumas espigas de milho, uns punhados de machixe. Olhei para aquilo com aquela mistura de orgulho e desolação que só quem planta sozinho conhece. Era pouco. Era muito menos do que eu precisava para ter tranquilidade. Era o suficiente para sobreviver, se eu fosse cuidadosa, se eu fosse econômica, se nada de errado acontecesse. Nenhuma dessas condições era garantida, mas a terra tinha dado. Por pouco que fosse, tinha dado. Pus a mão numa das vagens de feijão e esforcei ela entre os dedos até abrir. Os grãozinhos caíram na palma da minha mão, lisos e escuros. A terra não esquece bondade. O vovô Serafim tinha dito. Eu fechei a mão em volta dos grãos e guardei o pensamento. Ainda não sabia o quanto ia precisar dele. Capítulo 3. O tempo da provação. Setembro chegou e a chuva não veio.
Não é que choveu pouco, é que não choveu. Nada. Nem aquela garoa fina de fim de tarde que o cerrado às vezes manda como consolo. Nem a chuva rápida e barulhenta que molha a terra por 20 minutos e vai embora. Nada. O céu ficou branco de calor, daquele branco que não é nuvem, é só claridade demais. E o sol batia de cima para baixo como se quisesse atravessar a terra. Eu acordava todo dia e olhava para o céu antes mesmo de olhar para qualquer outra coisa. E o céu devolvia sempre a mesma resposta: vazio. A primeira coisa que morreu foi o maxixe. Ele é planta resistente. O maxixe não precisa de muito, tolera calor, vai indo mesmo quando a terra está difícil. Quando o maxixe começa a morrer, é porque a situação está séria de verdade. Primeiro as folhas murcharam, aquele verde escuro virando amarelo pálido, depois marrom, depois papel seco. Tentei regar mais, mas a água do córrego já estava baixa e eu precisava economizar. Depois foi o milho. As espigas que estavam crescendo pararam no meio. Ficaram ali, pequenas e murchas, presas nas palhas ressecadas. Eu passava de tarde pelo canteiro e ficava olhando para elas com aquela impotência de quem não tem o que fazer contra a natureza. Não tem argumento, não tem ferramenta, não tem trabalho que resolva quando a chuva decide não vir. O feijão foi o último a ceder e foi o que mais doeu. Aquelas plantas que eu tinha acompanhado desde a semente, que tinham sobrevivido ao solo duro e ao meu inexperiente modo de cuidar delas, foram secando devagar, como velas apagando uma por uma. As vargens que estavam se formando endureceram sem completar. A rama virou palha. E um dia eu fui até o canteiro de manhã e não tinha mais nada verde. Era tudo marrom e seco, quieto, morto. Fiquei de pé no meio daquilo por um longo tempo. Não chorei. Não tive nem energia para chorar. Só fiquei olhando. O córrego foi sumindo tão devagar que eu quase não percebi. Primeiro ficou raso. Em vez de me molhar até o joelho, eu atravessava e a água mal cobria o tornozelo. Depois ficou mais estreito, se encolhendo para as margens, como se estivesse com vergonha de ser tão pouco. As pedras do fundo foram aparecendo, uma por uma, lisas e brancas ao sol. No fim de setembro, tinha virado um fio de água que eu podia tapar com a palma da mão. E numa manhã de outubro, fui até lá e o fio não estava mais. As pedras estavam secas. A lama das margens estava rachada em placas, daquele rachado de terra que parece escama de bicho, e no meio daquele leito, que antes era água, havia só poeira fina e o rastro ressecado de onde a água tinha passado. Fiquei de joelhos na beira do córrego seco. Coloquei a mão na lama rachada. Ainda guardava um frio diferente. A memória da água era mais profunda do que a memória da terra, mas era só memória. Armando estava certo. Pensei pela primeira vez em voz alta. Essa terra não presta. E me assustei com minha própria voz, porque soou diferente dizer em voz alta do que pensar quieto. Soou real. Foi nessa época que a vila resolveu aparecer. Aroeira fica a 43 quilômetros, mas Fofoca não precisa de estrada boa para viajar rápido. Eu tinha ido uma vez ao vilarejo buscar mantimentos básicos: sal, óleo, fubá, querosene, e bastou aquela visita para espalhar. A comadre Delfina, sempre ela com aquela cara de quem lamenta, mas não lamenta tanto assim. Isabel, coitada, todo mundo sabia que não ia dar certo. Terra amaldiçoada é terra amaldiçoada. O senhor Evaristo da mercearia, enquanto pesava o fubá na balança: você não devia ter dado a comida para o povo que passou por aí, não. Você já estava mal das pernas, ia desperdiçar o pouco que tinha com gente de fora que vai embora e deixa você com nada? Uma mulher que eu mal conhecia, encostada na porta da farmácia. Ouvi dizer que até o córrego secou. Deus está mandando recado. Eu comprei o que precisava, paguei em silêncio e fui embora. Mas as palavras foram junto comigo na bicicleta, na estrada de terra, no calor das 2 da tarde. Foram junto comigo para casa. Ficaram na cozinha enquanto eu guardava as compras.
Dormiram do meu lado naquela noite. Você desperdiçou o pouco que tinha. Deus está mandando recado. Terra amaldiçoada. Armando apareceu numa tarde de outubro. Eu estava na varanda consertando o cabo de uma enxada que tinha rachado. Trabalho inútil, considerando que não tinha mais o que enxadar. Mas minhas mãos precisavam de alguma ocupação, senão minha cabeça ia a lugares piores. Ouvi o carro antes de ver. Um caminhonete prata que levantou uma nuvem de poeira vermelha ao parar na frente da porteira. Ele desceu devagar, como sempre, com aquela calma calculada de quem sabe que o tempo está do lado dele. Isabel, disse, chegando até a porteira sem abrir, como se soubesse que eu não ia convidar. Armando. Ele olhou ao redor. As plantações mortas, o quintal ressequido, o canteiro vazio, e fez aquela expressão que é pior do que palavras maldosas. Era pena. Pena falsa, daquele tipo que na verdade é satisfação disfarçada. Puxa, disse ele, balançando a cabeça devagar. Tá difícil, hein? Não respondi. Eu ouvi que o córrego secou. Pausa calculada. E que você deu sua comida para uns desconhecidos que passaram pela estrada. Outra pausa. Isabel, com todo respeito, você precisa ser mais prática. Coração grande demais faz a barriga ficar vazia. Você veio até aqui para me dar conselho? Vim ver como você estava. Estou bem. Ele olhou de novo para a terra morta na minha frente. Tá bem? Repetiu, com aquele tom que diz o contrário do que fala. Olha, a oferta continua de pé. Aumentei um pouco até porque eu sou família e não quero te ver passar necessidade. Você vende essa terra, volta para Aroeira, fica perto de gente conhecida. Não tem vergonha nisso. Tem gente mais experiente que você que não conseguiu fazer nada com esse solo. Eu pus o cabo da enxada devagar no chão. Levantei da cadeira da varanda. Olhei para ele do lado de dentro da porteira. Armando, eu quero te pedir uma coisa. Pode falar. Não volta mais aqui. Ele ficou me olhando por um momento, tentando decidir se insistia ou se ia. Foi. O pó da caminhonete demorou uns 5 minutos para baixar depois que ele sumiu na curva da estrada. Eu voltei para a cadeira, peguei o cabo da enxada e continuei consertando. Mas as mãos tremiam um pouco. Naquela noite foi a pior. Sentei na beira da cama depois do jantar, que tinha sido beiju com mel, o que eu tinha, e fiquei olhando para as paredes de adobe da casa. A lamparina jogava sombra torta em tudo. Lá fora os grilos cantavam insistentes, aquele canto que nunca para e que eu tinha aprendido a achar bonito, mas naquela noite soava só como barulho. Pensei no feijão que tinha dado para a família do Maranhão. Pensei nas espigas de milho, nos sacos, na farinha. Pensei no córrego seco. Pensei em Armando e na expressão de pena falsa no rosto dele. Pensei em 26 anos de casamento e num homem que morreu debaixo de uma árvore acreditando nessa terra. E pensei, e foi a primeira vez que pensei de verdade, não como tentação rápida, mas como decisão tomando forma. Eu não consigo mais. Me levantei, fui até o guarda-roupa e peguei a mala pequena de couro que eu tinha trazido de Aroeira. Coloquei em cima da cama. Fiquei olhando para ela. Comecei a dobrar uma blusa. Parei. Dobrei outra. Parei de novo. Sentei na beirada da cama com a blusa dobrada no colo e fiquei assim por um tempo que eu não sei dizer quanto foi. Podia ser meia hora. Podia ser mais. Lá fora o cerrado estava escuro e silencioso. E o céu do Tocantins, naquela hora da madrugada, era uma coisa absurda de estrelas. Daquelas noites em que parece que o céu tem mais luz do que escuridão, e você se sente pequenininha, e ao mesmo tempo estranhamente parte de alguma coisa enorme. Eu não estava chorando. Estava só, parada, vazia. Daquele vazio que não é tristeza aguda, é cansaço fundo, o tipo que chega quando a pessoa resistiu por muito tempo e o corpo não tem mais onde guardar a resistência. Henrique, pensei, o que você queria que eu fizesse aqui? O silêncio não respondeu, mas o sono veio. Nessa noite eu sonhei com água, não com o córrego, não era aquele fio que tinha secado.
Era água subindo de baixo para cima, brotando do chão vermelho do córrego fundo, com aquela força tranquila das coisas que existem há muito tempo debaixo da terra e estão esperando só o momento certo de aparecer. No sonho, eu via a terra rachar suavemente, sem barulho, e de dentro daquele rachado vinha água limpa, fria, em silêncio. Acordei antes do sol. A mala ainda estava aberta em cima da cama, com as 2 blusas dobradas dentro. Fiquei olhando para ela. Sebastião apareceu naquela manhã. Ele tinha ficado mais 2 dias depois da noite em que eu dei a comida para a família dele, até o marido melhorar da febre. Tinham ido embora numa manhã cedo, agradecidos e sem muito palavrório. Esse tipo de gratidão que não tem palavra suficiente, então vira silêncio. Mas Sebastião tinha voltado uma semana depois, sozinho, dizendo que queria ajudar com o que pudesse antes de seguir viagem. Ficou e ficou. E de repente já fazia 2 meses que ele estava por aqui, consertando o telhado, capinando o que eu não dava conta, sem nunca pedir nada além de comida e um canto para dormir na varanda. Naquela manhã ele chegou cedo, como sempre, com aquela pisada calma de homem acostumado a trabalho de madrugada. Me viu sentada na varanda com o café esfriando na xícara, a mala aberta, visível lá dentro pelo batente da porta aberta. Sentou no degrau, sem perguntar nada. Ficamos em silêncio por um tempo. Isso a gente tinha aprendido a fazer juntos. Calar do jeito certo, sem incômodo. Foi ele que falou primeiro. Antes de vir embora do Maranhão, tinha um velho na nossa comunidade. Chamavam ele de seu Benedito Raiz. Sabia tudo de água subterrânea. Não por estudo, por experiência de vida inteira lendo a terra. Olhei para ele. Seu Benedito dizia que onde o bicho para sem motivo aparente, tem alguma coisa debaixo. Água, raiz grossa, minério. A terra fala pro bicho antes de falar pro homem. Ficou quieto. Tomou um gole do café que eu tinha servido. Ontem de tarde eu vi uma garça branca parada bem parada no meio do terreno vazio, lá perto da cerca do fundo. Fiquei olhando. Ela ficou ali um bom tempo, olhando para o chão. Depois andou uns metros e parou de novo, olhando para o chão do mesmo jeito. Eu o olhei. Garça não para em terra seca por acaso, disse ele. Garça para onde sente umidade, silêncio. Eu estou dizendo que talvez valha cavar, completou ele simplesmente, como quem diz que talvez valha a pena tentar um caminho diferente na estrada. Olhei para o terreno lá adiante. A terra vermelha e dura, rachada pelo calor, que tinha me resistido desde o começo. Pensei no sonho de água brotando do chão. Pensei em garça branca parada olhando para o chão sem razão aparente. Pensei no vovô Serafim dizendo que a semente dividida volta multiplicada, e que a terra não esquece bondade, e que algumas coisas que parecem loucura por fora são sabedoria por dentro. A mala continuava aberta em cima da cama lá dentro. Fiquei olhando para ela por um tempo. Depois me levantei, entrei na casa, fechei a mala e guardei no guarda-roupa. Voltei para a varanda. Onde exatamente a garça parou? Perguntei. Sebastião apontou para o fundo do terreno sem pressa, como quem já sabia que eu ia perguntar. Ali perto da pedra grande cor de ferrugem. Ela parou lá 2 vezes. Olhei para aquela direção por um longo momento. A terra estava quieta, seca, dura, vermelha, mas embaixo dela, quem sabe? Embaixo dela era outro assunto. Capítulo 4. A bênção da terra. Começamos a cavar numa segunda-feira de manhã cedo. Sebastião tinha ido até a Aroeira de bicicleta no dia anterior e voltado com 2 picaretas e uma pá extra, emprestadas do ferreiro que ele conhecia de quando tinha passado pela vila. Não contou para ninguém para que era. Sebastião era homem de poucas palavras com estranhos. Sabia que explicação demais vira comentário, e comentário vira visita indesejada. Acordei às 4h30 sem precisar de alarme. Tinha dormido mal, um sono raso e agitado, cheio de imagens sem forma, mas acordei com aquela clareza estranha de quem sabe o que vai fazer naquele dia. Me vesti no escuro, fiz café forte,
Comi um pedaço de broadura com mel e saí para a varanda enquanto o céu ainda estava roxo de madrugada. Sebastião já estava de pé, afiando a picareta com uma pedra de amolar, sentado no degrau. Nenhum dos dois falou nada. Esperamos o sol clarear o suficiente para enxergar o chão. A pedra cor de ferrugem ficava a uns 60 metros da casa, perto da cerca do fundo onde o cerrado começava. Era uma pedra grande, achatada, meio enterrada na terra, com aquela coloração escura de óxido que algumas pedras do Tocantins têm, vermelho escuro, quase marrom, com manchas alaranjadas nas beiradas. Sebastião tinha me mostrado ela no dia anterior, e eu tinha ficado olhando como se esperasse ela me dizer alguma coisa. Ela não disse nada, ficou quieta como pedra fica. Mas 10 metros atrás dela, numa área onde a terra tinha uma coloração ligeiramente diferente, mais escura, mais compacta, diferente da vermelhidão seca do resto do terreno, era onde a garça tinha parado. Comecei ali. A primeira pancada da picareta foi para testar. A segunda foi mais firme. A terra cedeu como eu esperava, resistindo, dura, seca, do mesmo jeito que tinha resistido desde o dia que eu cheguei. Sebastião trabalhou do meu lado, alternando pancadas, e a gente foi abrindo um buraco que no começo parecia uma ferida rasa na terra vermelha. O sol subiu devagar e foi ficando pesado. Trabalhamos até o meio-dia, paramos para comer e beber água, voltamos. Ao fim do primeiro dia, tínhamos um buraco de uns 80 centímetros de profundidade e uns 60 de largura. A terra lá dentro tinha a mesma cor, a mesma textura, a mesma recusa. Nenhum sinal de nada. O segundo dia foi igual. Acordei com os braços doendo de um jeito que eu não tinha sentido nem nas semanas mais pesadas do plantio. Os músculos das costas tinham um ardor constante, daquele que a gente ignora enquanto trabalha e que só aparece de verdade quando para. Comi, tomei café e fui. Sebastião não perguntou se eu queria desistir. Eu não perguntei para ele. A gente simplesmente foi. A picareta já tinha uma lógica diferente no segundo dia. Você aprende o ritmo, aprende onde a terra cede mais, aprende a poupar o ombro usando o peso da ferramenta em vez de força pura. Fui ficando melhor nisso. Sebastião era mais experiente, tinha uma técnica limpa de quem já cavou muita coisa na vida, e eu fui prestando atenção e imitando sem fazer cerimônia. O buraco cresceu para 1,20 m de profundidade. A terra continuava vermelha, continuava seca, continuava muda. Na hora do almoço, Sebastião tomou água e ficou olhando para o buraco por um tempo. A gente devia alargar mais, disse ele. Às vezes a nascente está do lado, não embaixo. Alargamos. Nada. O terceiro dia trouxe uma coisa diferente. Dúvida. Não a dúvida rápida que passa, mas aquela que se instala, que vai crescendo enquanto a gente trabalha e pergunta em silêncio se não estamos sendo tolos. Eu picava a terra e a dúvida picava junto. Eu jogava a terra para fora do buraco com a pá e a dúvida ficava do meu lado, observando com aquela paciência irritante que a dúvida tem. Você está cavando por causa de um sonho e de uma garça, ela dizia. Você está cavando porque um homem lembrou de um velho do Maranhão que lia a terra. Você está cavando porque não sabe mais o que fazer e precisou de uma razão para não ir embora. Continuei cavando. No fim do terceiro dia, o buraco tinha quase 2 metros. Sebastião precisava de escada para entrar e sair, uma escada improvisada de madeira que ele tinha feito com 2 galhos grossos e tábuas pregadas. Eu desci e fiquei lá dentro por um momento. A terra nas paredes do buraco era diferente lá embaixo, mais escura, com aquela cor de terra que nunca viu sol. Cheirava diferente também. Não o cheiro seco e empoeirado de cima. Era um cheiro mais fundo, mais mineral, mais antigo. Coloquei a palma da mão na parede de terra. Estava levemente mais fria. Não falei nada para Sebastião, mas aquela diferença de temperatura ficou comigo naquela noite. O quarto dia amanheceu com um céu diferente. Não limpo, aquele céu branco de calor que eu tinha ficado olhando todo dia.
Era um céu com alguma coisa. Não nuvens de chuva, não ainda, mas uma cor diferente no horizonte de madrugada, um cinza que sugeria movimento lá longe, muito longe ainda. Trabalhamos em silêncio. A picareta de Sebastião foi a primeira a notar. Ele deu uma pancada lá perto do fundo e o som foi diferente. Parou. Deu outra, no mesmo lugar. Diferente de novo, não o baque surdo da terra compacta, mas um som levemente mais oco, mais ressonante, como quando você bate no tampo de uma mesa e por baixo tem espaço. Escuta, ele disse. Parei de trabalhar. O silêncio do buraco era denso. Sebastião bateu de novo com a picareta devagar, no mesmo ponto. Toque! Não era terra sólida. Era terra sobre alguma coisa. Fiquei completamente quieta. Abaixei até a parede do buraco e coloquei o ouvido perto do chão, como criança que tenta ouvir o mar na concha. Fiquei assim por alguns segundos, sem respirar, e ouvi. Era baixinho. Era muito baixinho, quase no limite do que os ouvidos alcançam. Mas era real, inconfundível, aquele murmúrio específico que a água correndo faz quando passa por baixo de pedra. Não barulho de cachoeira, não barulho de chuva, mas aquele som íntimo e constante de água viva que nunca parou de correr, que estava correndo ali embaixo enquanto eu lutava com a terra seca acima, que estava correndo enquanto o córrego morria, que estava correndo há talvez décadas sem que ninguém soubesse. Levantei devagar. Olhei para Sebastião. Ele estava olhando para mim. Nenhum dos dois falou nada por um momento. Cava, disse eu. Trabalhamos com uma urgência diferente naquela tarde. Não frenética, não era corrida, era concentração. Cada pancada no lugar certo, cada pasada de terra retirada com cuidado para não desestabilizar as paredes. Sebastião foi picando ao redor da área que tinha soado diferente, delimitando, sentindo onde a terra respondia de um jeito e onde respondia de outro. O sol desceu um pouco mais. E então a picareta de Sebastião bateu numa pedra. Não o baque de terra, o baque limpo de metal em rocha. Ele abaixou, limpou a terra com a mão, foi revelando a pedra aos poucos. Era grande, lisa, de uma cor mais clara que a terra ao redor. Não estava solta. Estava assentada ali como tampa, como se tivesse sido posta naquele lugar de propósito pela paciência lenta do tempo. Precisa tirar ela, disse ele. Foi o trabalho mais difícil dos 4 dias. A pedra era pesada, estava encaixada, e o espaço dentro do buraco era justo. Sebastião usou a picareta como alavanca. Eu ajudei com a pá, e durante uns 20 minutos a gente só ouvia o barulho de esforço, o rangido da ferramenta na pedra, a respiração pesada dos dois, o som da terra cedendo aos poucos ao redor da pedra. Quando ela saiu, saiu de vez. Sebastião mal teve tempo de se afastar. Primeiro foi um fio, tão fino que eu pensei que estava imaginando, um fio de água escura brotando da fenda que a pedra tinha tampado, úmido e tímido, como algo que não sabia se podia aparecer. Depois outro fio, do outro lado da fenda. Depois a terra ao redor da fenda começou a escurecer, aquele escuro que a umidade faz quando chega, espalhando devagar como mancha em papel. E então a terra tremeu. Não muito, não aquele tremor de terremoto. Era um tremor pequeno, íntimo, como um suspiro de alívio, como algo que estava preso há muito tempo e finalmente foi solto. Senti nas solas dos pés, mesmo lá em cima, de pé na beira do buraco, olhando para dentro. E a água veio. Não veio devagar, veio decidida, como quem já estava pronta. Brotou da fenda com uma pressão que a gente não esperava, cristalina, fria, transbordando pelos lados da abertura e inundando o fundo do buraco num segundo. Sebastião subiu pela escada improvisada depressa, com a água já molhando os pés dele. Ficamos os dois de pé na beira, olhando para dentro. A água subia, não uma poça parada. Água viva em movimento, borbulhando levemente no centro como se respirasse. A cor era escura lá no fundo e ia ficando mais clara conforme subia.
e quando chegou perto da superfície, era transparente, limpa, com aquele reflexo quebrado de quem está feliz de ver o sol depois de muito tempo. Sebastião desceu a mão na água. Fria, disse ele, com uma voz que eu nunca tinha ouvido nele. Tinha alguma coisa naquele tom. Não era só surpresa, era reverência. Eu não consegui falar. Desci na escada devagar até a água me alcançar os joelhos. Estava gelada. Aquele frio de água que vem de muito fundo, que nunca sentiu o calor do sol, que carrega o frescor da terra dentro dela. Me abaixei, coloquei as mãos dentro. E aí o choro veio. Sem pedir licença, sem aviso, daquele jeito que só vem quando a gente estava segurando a tempo demais. Não era choro de tristeza. Ou era também porque tudo que a gente segura demais vira mistura. Era o Henrique, era a terra seca, era o medo, era o cunhado, era a mala fechada no guarda-roupa. Eram 2 anos de silêncio pesado e colheitas pequenas, e noites longas com o travesseiro do lado liso e sem amasso. Era aquela água fria e limpa nas minhas mãos que estava aqui o tempo todo esperando. Caí de joelhos no fundo do poço, com a água pela cintura e as mãos abertas deixando ela passar entre os dedos, e chorei de um jeito que eu não chorava desde o dia que o vizinho tinha vindo me buscar correndo na feira de Aroeira. Lá de cima, Sebastião não disse nada, só ficou quieto, deixando eu chorar. Às vezes, a maior gentileza que uma pessoa pode oferecer é o silêncio certo na hora certa. Não era apenas um poço. Sebastião passou as 2 horas seguintes limpando o fundo com cuidado, retirando as pedras ao redor da fenda onde a água brotava. Era trabalho delicado. Ele ia devagar, sentindo cada pedra antes de mover, entendendo a estrutura antes de mexer. Eu fiquei do lado de fora, sentada na beira, com as mãos ainda úmidas e o coração ainda desacelerado. Foi quando ele encontrou a outra pedra. Isabel, subi e fui olhar. Ele estava segurando uma pedra que tinha saído junto com as outras ao limpar o entorno da nascente. Era diferente das demais, mais pesada para o tamanho, de uma cor acinzentada com um veio que cruzava ela no meio. Um veio de uma cor que eu não soube nominar imediatamente. Sebastião limpou a pedra com a manga da camisa. O veio ficou mais claro. Amarelo, não o amarelo de mineral qualquer. Aquele amarelo específico, denso, que não desbota quando você limpa, que parece guardar luz dentro de si. Olhamos os dois para a pedra. Seu Benedito Raiz dizia uma coisa, falou Sebastião devagar. Dizia que ouro e água andam juntos debaixo da terra, que onde tem um, o outro não está longe. Peguei a pedra na mão. Era pesada. Aquela pedra pequena tinha um peso que pedra do tamanho dela não deveria ter. Olhei para o veio amarelo. Não era uma mina. Eu não entendia de mineração, mas entendia o suficiente para saber que aquilo não era uma mina de ouro que ia me deixar rica da noite para o dia. Era uma descoberta pequena, modesta, do tipo que não vira manchete de jornal. Mas era real, e era minha. Guardei a pedra no bolso do avental. Nos dias que se seguiram, a nascente foi revelando seu tamanho verdadeiro. A água que subia não parava, não diminuía. Era uma corrente subterrânea constante, daquelas que a seca de superfície não consegue alcançar porque vem de um lençol fundo, alimentado por chuvas de meses e meses, absorvidas devagar pela terra do cerrado. Sebastião construiu um sistema simples de contenção com pedras e argila, criando um reservatório natural que transbordava por uma calha de bambu que ele fez com as próprias mãos. A água corria pela calha até um tanque de pedra que cavamos junto. Do tanque, por um canal de terra que construímos dia após dia, a água chegava até os canteiros. Reguei o primeiro canteiro numa tarde de sexta-feira. Era feijão novo, plantado com as últimas sementes que eu tinha guardado numa lata fechada. Tinha plantado meio sem acreditar, 1 semana antes, mais por hábito do que por esperança. A terra estava ressecada e as sementes tinham ficado na terra dura sem dar sinal.
A água chegou ao canteiro e escureceu a terra devagar, espalhando, indo fundo. 3 dias depois, os primeiros brotos apareceram. Pequenos, frágeis, de um verde clarinho que parecia impossível no meio de tanta terra vermelha e seca. Agachei ao lado deles e fiquei olhando por um longo tempo, tocando nas folhinhas minúsculas com a ponta do dedo, sentindo a maciez de coisa viva. Sebastião veio me chamar para almoço e me encontrou assim, agachada no canteiro. "Tá crescendo", disse ele. "Tá", eu respondi. Ficamos olhando juntos por um momento. "Aquela família lá do Maranhão", disse ele de repente, com aquela voz de quem estava pensando alto. "A senhora sabe que os meninos não iam aguentar mais 2 dias sem comer?" O mais novinho estava com os olhos fundos de quem está desidratando. A minha mulher chorava escondido para eu não ver. Olhei para ele. "Eu sei que a senhora não quer ouvir, que fez uma coisa boa", continuou ele. "Mas às vezes a gente precisa ouvir. Não todo gesto volta como ouro. Mas esse voltou." Não soube o que responder. Então não respondi nada. Mas fiquei com as palavras dele o dia inteiro. Naquela noite, depois que o sol foi embora e o cerrado voltou ao seu canto constante de grilos, fui até o poço sozinha. Me agachei na beira. A água estava quieta, escura no fundo, com aquele reflexo trêmulo das estrelas que apareciam no céu acima. Coloquei a mão dentro. Sempre aquele frio de coisa antiga, de coisa que veio de muito fundo. Pensei no Henrique debaixo do pé de pequi. Pensei no que ele teria dito se estivesse aqui agora. E eu conseguia imaginar, com aquela clareza que os mortos queridos às vezes têm dentro da gente. Ele teria ficado quieto por um longo tempo, olhando para a água, com aquele jeito dele de tomar as coisas devagar antes de falar. E teria dito, provavelmente, alguma coisa simples. "Eu sabia que essa terra tinha futuro, Isabel. Eu sabia." Sorri na escuridão. A terra do córrego fundo, que todo mundo tinha chamado de amaldiçoada, estava me dando água. E debaixo da água tinha ouro. Não o ouro que enriquece de vez. O ouro que muda o suficiente. O ouro que é sinal de que alguma coisa estava esperando, de que alguma coisa viu, de que a semente que eu tinha jogado ao vento sem saber o resultado tinha caído em terra fértil muito antes de eu saber onde ficava essa terra. A água continuava brotando lá embaixo, constante, indiferente ao tempo e à seca e aos comentários da vila e à mala que tinha ficado fechada no guarda-roupa. Tirei a mão de dentro do poço. Fui dormir. E por primeira vez em muito tempo não precisei olhar para o lado do travesseiro liso antes de fechar os olhos. Capítulo 5. A terra que floresceu. Não sei dizer exatamente quando o córrego fundo deixou de ser um lugar e virou um nome. Essas coisas acontecem devagar, como a própria água que foi mudando tudo por aqui. Não de uma vez, não com barulho, mas com aquela persistência mansa de coisa que sabe onde quer chegar. Um dia você olha, e a terra que era vermelha e dura está coberta de verde. Um dia você acorda e percebe que faz semanas que não pensa em ir embora. Um dia alguém passa pela estrada, olha para sua propriedade e diz um nome que você nunca escolheu, mas que ficou. Fonte da Viúva. Não foi eu que pus esse nome. Foram as pessoas que começaram a vir buscar água. Isso foi 3 anos depois da nascente. Deixa eu contar o que aconteceu no meio. O ouro do veio naquela pedra não era uma fortuna. Trouxe um geólogo de Palmas, um rapaz jovem, filho de uma conhecida que me indicou, e ele passou 2 dias examinando o terreno com aquela seriedade de quem foi treinado para não se emocionar com descobertas. No final, sentou na minha varanda e me explicou com paciência. Havia uma pequena ocorrência aurífera embaixo do meu terreno. Não o tipo que vira garimpo, não o tipo que atrai empresa grande, mas o tipo que, trabalhado com critério e com a licença certa, dava um retorno sólido ao longo de anos, suficiente para reformar a casa, suficiente para comprar ferramentas de verdade, suficiente para investir na terra de um jeito que eu nunca tinha conseguido. Eu chorei um pouco depois que ele foi embora. Não de alegria, ou não só. Era aquela emoção misturada de quem percebe que o esforço que parecia sem sentido
tinha um sentido que ainda não estava visível, que a teimosia tinha valido, que ficar tinha valido. Peguei a mala do guarda-roupa, aquela que eu tinha fechado na noite em que decidi não ir embora, e guardei lá no fundo, embaixo dos cobertores de inverno. Não joguei fora, só guardei fundo, porque a vida ensina que a gente nunca deve jogar fora o que aprendeu no momento mais difícil, mesmo que seja uma mala, mesmo que seja a memória de uma noite em que quase desistiu. Isso faz parte de quem a gente é. Reformei a casa primeiro. O telhado novo foi uma alegria que parece boba, mas não é. Na primeira chuva, depois da reforma, fiquei sentada na cozinha, ouvindo a chuva bater nas telhas novas, sem aparecer nenhuma goteira. E aquilo me deu uma paz desproporcional. Pequena coisa, teto sem goteira, mas são as pequenas coisas que sustentam a vida ordinária, e a vida ordinária é onde a gente passa a maior parte do tempo. Depois vieram as ferramentas, os animais, as sementes de qualidade. Sebastião ficou. Nunca discutimos isso formalmente. Ele simplesmente foi ficando, e eu fui deixando, e em algum momento virou natural. Ele trouxe a família quando a situação estabilizou. A esposa Conceição, que era mulher de poucas palavras e mãos rápidas, e os filhos, incluindo o bebê que tinha ficado tão quieto naquela tarde de calor, na minha porteira. Construímos uma segunda casa no fundo do terreno, com os tijolos que sobraram da reforma. Pequena, mas firme, e eles foram para lá com aquela dignidade de família que finalmente chegou num lugar. Nunca foi relação de patrão e empregado, embora os papéis fossem claros. Era mais como vizinhança próxima, do tipo que a gente escolhe em vez de herdar. Com a nascente funcionando e o sistema de canais que Sebastião foi melhorando ao longo dos meses, a produção foi crescendo. Não de vez, devagar, como tudo que vale a pena. Primeiro o feijão rendeu de verdade, depois o milho cresceu alto e cheio, daquele jeito que eu só tinha visto em foto. Depois veio a horta, a mandioca que ficou macia e generosa, o maracujá que tomou conta de um lado inteiro da cerca. A terra foi mostrando o que ela tinha guardado enquanto eu brigava com ela. E eu fui aprendendo que brigar com a terra não adianta. A terra não briga de volta. Ela só espera você parar de brigar para começar a trabalhar junto. A água foi a primeira coisa que comecei a dividir. A nascente produzia mais do que eu precisava, muito mais. O reservatório que Sebastião tinha construído transbordava nas épocas de mais pressão subterrânea, e aquela água extra ia se perdendo pelo terreno sem servir a ninguém. Um dia apareceu na porteira uma mulher com 2 crianças e um balde. Tinha caminhado 6 quilômetros desde o vilarejo de Barra Seca, porque o poço comunitário de lá tinha secado. Não pediu nada. Perguntou se havia sobrado água da chuva que eu pudesse dispensar, com aquela humildade de quem já aprendeu que o mundo não dá muito de graça. Abri a porteira, mostrei o reservatório. A mulher olhou para aquela água limpa como quem olha para coisa que não acredita que é real. Pode pegar, disse eu. Ela encheu os 2 baldes e foi embora dizendo que ia voltar para agradecer direito, com alguma coisa, que não ia ficar no devo. Não deve nada, respondi. Ela voltou na semana seguinte, só que trouxe o marido e mais 3 vizinhos, cada um com balde. Não mandei embora nenhum. Virou costume. Primeiro eram poucas famílias por semana. Depois foram mais. A notícia de que havia água limpa e constante na propriedade da viúva do córrego fundo foi espalhando por aquelas estradas de terra da maneira que as boas notícias espalham no interior. Devagar no começo, depois de uma vez. Construí um ponto de acesso na lateral do terreno com uma torneira de ferro que Sebastião instalou no cano de saída do reservatório. Simples, sem cerimônia. As pessoas chegavam, enchiam os recipientes, iam embora. Não cobrei nada. Nunca cogitei cobrar. Algumas pessoas deixavam coisas. Ovos, farinha, um pedaço de queijo, uma muda de planta. Não porque eu pedia, mas porque parece que quando a gente recebe de graça algo que precisava muito, fica com um peso dentro que só alivia quando deixa alguma coisa em troca. Eu aceitava,
porque entendi que recusar seria tirar da pessoa a chance de se sentir digna. Foi numa dessas manhãs de movimento na torneira que Armando apareceu pela última vez. Não de caminhonete prata dessa vez. Veio num carro menor, mais velho, e desceu com um ar diferente do que eu tinha conhecido. Menos calculado, menos cheio de si. Tinha emagrecido. Tinha mais branco no cabelo. Havia uma fila pequena de pessoas na torneira lateral. Umas 6, 7 pessoas com baldes e garrafões, esperando pacientemente, conversando entre si com aquela familiaridade de vizinhos que se veem no mesmo ponto toda semana. Armando ficou parado na estrada por um momento, olhando para a cena. Depois olhou para a casa reformada, para a horta farta do quintal, para o canteiro de feijão que estava em plena produção. Fui até a porteira quando o vi. Ficamos os dois de frente por um momento. Tinha passado talvez 2 anos desde a última vez. Ele não tinha a expressão de pena de antes. Tinha uma expressão que eu levei um momento para reconhecer. Era constrangimento. Isabel, disse ele. Armando. Ele olhou de novo para a torneira, para o movimento de pessoas. Como você conseguiu? Trabalhando, respondi. Simplesmente. Ele ficou quieto. Eu vim... Começou, parou, começou de novo. Minha filha mais nova está aqui com os meninos dela, passando uns dias na região. E a água em Aroeira está com problema, cortaram uns dias da semana. Ela perguntou se havia algum lugar. Olhei para ele. A fila na torneira lateral tinha mais uma pessoa chegando. Um homem velho que eu conhecia de vista, do vilarejo de Barra Seca, com um garrafão de plástico amarelado. Abri a porteira. A torneira fica ali do lado, disse apontando. Pode mandar sua filha quando precisar. Armando ficou me olhando por um momento com aquela expressão de quem não sabe direito o que fazer com generosidade de quem teve razão de sobrar. Obrigado, disse ele, num tom que eu nunca tinha ouvido nele antes. Não tem de quê. Ele foi embora sem mais conversa. Não voltou a falar em comprar a terra. Nunca mais. O nome Fonte da Viúva apareceu primeiro numa placa de madeira que alguém pendurou na entrada da estradinha que levava à torneira. Não sei quem fez. Um dia não estava, outro dia estava. Tábua de madeira com letras pintadas à mão, meio tortas, mas legíveis. Fonte da Viúva, água para todos. Deixei a placa. Ficou lá com sol e chuva. Foi desbotando aos poucos. E quando as letras já não davam mais para ler direito, o Sebastião fez outra com madeira melhor e letras mais caprichadas. A filha mais velha dele, a Miriam, que tinha uns 12 anos e uma caligrafia bonita, foi quem pintou as letras novas. Eu olhei para a placa quando ficou pronta e pensei no Henrique. Pensei em quanto ele teria gostado de ver isso. A terra dele, que todo mundo tinha chamado de amaldiçoada, virando o lugar onde as pessoas vinham buscar água. A terra que ele tinha guardado no coração como promessa virando de um jeito que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Exatamente o que ele sentia que ela podia ser. A terra fala com quem sabe ouvir, ele tinha dito. Eu ouvi, Henrique. Levou tempo, mas ouvi. Numa manhã de maio de anos depois, acordei antes da claridade, como tenho o costume de fazer. O ar tinha aquela umidade fresca que maio traz no Tocantins. Não frio de verdade, mas uma amenidade, uma pausa no calor que parece que a terra pede licença por um momento. As estrelas ainda estavam acesas quando saí pela porta dos fundos, descalça no chão úmido do quintal. Fui andando devagar pelos canteiros. O feijão estava em flor. Aquelas florezinhas miúdas, brancas, que a gente mal nota, mas que são o começo de tudo. O milho estava alto, mais alto do que minha cabeça, as espigas se formando sob a palha. A horta estava densa e ordenada, com a Conceição cuidando dela com aquela atenção de quem respeita o trabalho que planta. Os maracujás na cerca balançavam levemente no vento da madrugada. Parei no meio do caminho entre os canteiros e o poço. O céu estava ficando roxo no horizonte. Fui até a beira do poço e me ajoelhei no chão.
A terra estava úmida embaixo dos meus joelhos, não de chuva recente, mas daquela umidade constante que a nascente trouxe para esse pedaço de terra que foi se espalhando devagar pelos anos, como a bondade se espalha quando você não fica vigiando ela, quando você só planta e deixa ir. Coloquei as duas mãos no chão. A terra estava fria e molhada nas palmas, macia. Daquele tipo de terra escura que a água foi construindo aqui ao longo dos anos, depositando mineral por mineral, camada por camada, transformando o vermelho duro que eu encontrei naquele abril de muito tempo atrás em algo completamente diferente. Fiquei assim por um tempo, ouvindo o cerrado acordar devagar, os pássaros começando, o vento mudando de direção, como faz no amanhecer, o som da água correndo no cano da torneira do lado de fora do terreno, onde às vezes as pessoas mais madrugadoras já chegavam antes do sol. E pensei, ali de joelhos na terra molhada, com as mãos abertas no chão, no momento em que tudo tinha começado. Não tinha começado quando a água brotou. Não quando Sebastião encontrou a pedra com o veio amarelo. Não quando o geólogo veio e me explicou o que havia embaixo do meu terreno. Tinha começado numa tarde de agosto seco, quando uma família parada na beira de uma estrada tinha pedido só um pouco de água, e eu tinha ido buscar e voltado com água e comida e a porteira aberta. Tinha começado quando eu peguei o saquinho de feijão, tudo que eu tinha contado e recalculado e considerado com medo, e esvaziei ele dentro da panela sem guardar nada para mim. Tinha começado num gesto que não tinha nada de heróico, que não tinha nada de calculado, que não tinha nada de certo que ia dar certo. Um gesto de mulher cansada que aprendeu com um velho sábio que a semente guardada só para si pode apodrecer, e que a semente dividida com quem precisa sempre volta multiplicada. Não sabe como, não sabe quando, mas volta. Vovô Serafim. Aquele homem que morreu sem nunca ter guardado mais do que precisava e que foi embora rodeado de gente que o amava. Eu tinha levado 70 e poucos anos para entender o que ele sabia desde sempre. A bondade não é estratégia, não é investimento, não é uma conta que você faz esperando receber de volta com juros. Bondade é semente, e semente não pede explicação. Ela só precisa de terra, de tempo e de alguém que tenha coragem de soltá-la da mão, mesmo sem saber onde vai cair. O sol estava saindo quando me levantei. Aquela luz de maio que chega devagar, alaranjada primeiro, depois dourada, pintando o cerrado de uma cor que não tem nome certo em português, ou talvez tenha, mas eu nunca aprendi. A sombra das plantas na horta era longa e fina, e a água do reservatório pegava o reflexo do céu e ficava laranja por uns minutos antes de virar azul com o dia. Limpei as mãos na beira do avental. Olhei para a terra molhada nas palmas abertas, aquela terra escura, fértil, que cheira a vida e a água e a coisa que cresceu por baixo de tudo que eu passei aqui. Lá no portão lateral, ouvi o barulho de alguém chegando com balde. Fui até lá abrir. Era uma mulher jovem que eu não conhecia, com um bebê amarrado nas costas e um garrafão vazio na mão. Morava em Barro Novo, a 14 quilômetros, disse ela, e tinha ouvido falar da fonte da viúva de uma comadre que tinha ouvido de outra, e tinha vindo ver se era verdade que podia buscar água sem precisar pedir licença. É verdade, eu disse abrindo o portão. A torneira fica ali, pode encher quanto precisar. Ela me olhou com aquela mistura de alívio e gratidão que as pessoas têm quando recebem algo que precisavam e que o mundo não costuma dar de graça. A senhora é a viúva? Perguntou ela, olhando ao redor com aqueles olhos que queriam entender o lugar. Sou, respondi. Isabel. Pode me chamar de Isabel. Ela foi até a torneira. Eu fui até a varanda, me sentei na cadeira de palha que estava no mesmo lugar desde o dia que cheguei e fiquei olhando para a terra fértil do córrego fundo, acordando com o sol novo. A placa de madeira balançava levemente no vento da manhã. Fonte da viúva. Água para todos. E em algum lugar muito fundo dentro de mim, onde a gente guarda as coisas que entende sem precisar de palavra,
Eu soube que o Henrique estava satisfeito, que o vovô Serafim estava satisfeito, que a terra estava satisfeita. E eu também. Finalmente, eu também. Fim. Algumas sementes, quando plantadas com bondade, voltam como bênçãos capazes de mudar uma vida inteira, inclusive a de quem plantou.